Muito bem, nós vamos ter agora aqui um texto, né, que o título é Por que é tão difícil entender? Bom, como eu sempre venho falando, você que vem acompanhando as lives, você que já acompanha o meu trabalho, já sabe a metodologia que eu venho trabalhando aqui com vocês, ensinando a fazer uma prova de banca, né? Ou seja, do concurso público, ou se você de repente vai prestar um vestibular, Enem. Então, procure seguir essas instruções. Por exemplo, você pegou a sua prova neste exato momento no seu concurso público. Você vai se deparar com um texto, olha, é um texto relativamente, né, grande, mas não se preocupe com o texto agora. Está lá o título, Por que é tão difícil entender? Ou seja, do que será que vai tratar esse texto? Não tenho a mínima, mas eu vou me preocupar agora com os enunciados. E você vai perceber também que ele não está dizendo que este texto é para as questões de 1 a 5 ou de 1 a 8. Entende-se neste caso que ele pode ser para as 15 questões da banca, tá? Então vamos dar uma olhadinha na primeira questão para ver se nós podemos fazer essa primeira questão sem ler o texto. Mas, Marcelo, por que no caso sem ler o texto? Não tenho que fazer a leitura do texto? Olha só, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é muito subjetivo. A tradição segue o quê? A leitura e as respectivas questões. Eu trabalho com a metodologia que ensino você a desenvolver a prova com mais rapidez, com mais facilidade, com mais fluidez e com muito mais confiança, certo? Você vai ver agora. Você viu o texto. Agora a questão 1. O que pede a questão 1? Vamos ver? A crise que o país atravessa. Isso está lá no texto. Não me importa o que está lá no texto agora. Eu preciso ver o que vai pedir aqui. Ó. Nesse segmento, temos uma oração adjetiva, não precedida de preposição, porque o verbo atravessar não a exige. Isso quer dizer que o verbo atravessar, quem atravessa, atravessa alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. De fato, não pede preposição. Por quê? Porque quando uma oração adjetiva, você tem um verbo que é transitivo indireto, que vai pedir uma preposição, onde eu vou ter que colocar a preposição? Vou ter que colocar a preposição antes do pronome relativo, tá certo? Então, tá lá assim, ó. O que o país atravessa? A crise. Mais uma ideia para a gente ter aqui. Quando a palavra que retoma o seu antecedente, ele é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, estamos diante de uma oração subordinada adjetiva. Então, o exercício pede: assinale a alternativa em que a frase apresenta erro quanto à regência. Vamos ver? A crise a que o país assiste é muito grave. Depois da palavra que é o pronome relativo, nós estamos vendo aqui o verbo assistir, tá? A crise a que o país assiste é muito grave, tá? Então veja bem, o país está passando por uma crise, o país está assistindo, está vendo uma crise. O verbo aqui é transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, ele rege preposição a. Quem assiste, assiste a. Onde está a minha preposição do verbo assistir? Ela está aqui. Aqui o país assiste a crise. Então aqui a regência está ok. Tranquilos? Vamos para a letra B. Os remédios de que o Brasil necessita são de conhecimento público. Vamos lá. O verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. O verbo sendo transitivo indireto, vindo acompanhado de preposição, olha onde eu tenho que colocar a preposição aqui, pessoal. Antes do pronome relativo que. De que o Brasil necessita? Dos remédios. Ou seja, a regência aqui também está correta. Na letra C, os problemas com que nos deparamos, não os de sempre, são os de sempre. Olha aqui, nós temos o com e nós temos o
deparar-se. O verbo aqui é um verbo pronominal. Quem se depara com alguma coisa. Então, um verbo pronominal, ele é transitivo indireto, rege a preposição com, e eu tenho que colocar antes do pronome relativo. Com o que nos deparamos? Com os problemas. Regência correta. Os argumentos aqui nos opomos, aqui é o verbo opor-se. O verbo opor-se também é um verbo pronominal. Quem se opõe a. Então, eu tenho uma preposição a que eu tenho que colocar antes do pronome relativo. Aqui nos opomos aos argumentos, também regência certa. Então, o que me restou? Apenas a letra E. Então, eu estou fazendo análise por alternativa. Então, eu percebi que a A, B, C e D estão corretas, logo a letra E vai ser a minha, que é a incorreta. As soluções com que sugerimos não foram aceitas. Quem sugere algo, sugere alguma coisa. Estamos diante de um verbo transitivo direto. Portanto, eu vou ter aqui um objeto direto, então não posso ter essa preposição. O certo é, as soluções que sugerimos não foram aceitas. Legal? Muito bem, então a questão de número 1, letra E. Você está cansado de não saber usar a crase, não saber pontuar corretamente ou escrever um bom texto? Todos esses problemas acabam hoje, porque existe um passo a passo que capacita qualquer pessoa a aprender português. Se você seguir esse passo a passo, você irá aprender definitivamente. Por isso, conheça o método que já ajudou pessoas comuns a aprenderem português. Acredite, meu amigo, você é capaz de aprender com a ajuda do professor Marcelo Marques. Tudo ficará muito mais fácil. E o melhor de tudo, você pode se matricular hoje mesmo de graça por 7 dias no curso Gramática com Marcelo Marques. Isso mesmo, de graça por 7 dias. Clique agora no link da descrição do vídeo ou no link que está nos comentários e faça sua matrícula hoje mesmo. Vai lá, porque você é capaz de aprender com a ajuda do professor Marcelo Marques e torne-se um aluno exclusivo.